Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre uma coisa de extrema importância em uma linguagem de programação, que são os operadores. E claro, nós vamos ver os operadores aqui no contexto da linguagem Java. Bom, como objetivo dessa aula, nós vamos compreender os diferentes tipos de operadores que a gente tem em Java, né, e a sua aplicação na prática, saber aplicar ele em diferentes contextos, porque a gente tem, né, várias aplicações dele, e entender a ordem de precedência dos operadores aqui na linguagem, ou seja, assim como na matemática, né, os operadores, por exemplo, que está entre um parênteses executa primeiro, mais, menos, tem uma precedência menor do que a multiplicação e a divisão, por exemplo, né? Então a gente vai ver isso aqui nesta aula. Bom, o que são os operadores? Eles são os caracteres especiais usados para instruir o compilador, né, a executar uma determinada operação em um operando sobre operandos. Então, primeiro a gente tem aqui na nossa aula, geralmente a gente está falando sobre o compilador em Java, então eu indico que vocês dêem uma pesquisada sobre o que é um compilador de uma linguagem, tá? Porque Java é uma linguagem compilada, então é interessante vocês entenderem, ou pelo menos saber o que é um compilador em uma linguagem de programação, tá? Então, os operadores permitem a construção de expressões matemáticas, lógicas e de comparação, sendo fundamentais para o controle de fluxo e a manipulação de dados nos programas. Os operadores que nós vamos estudar aqui, eles não são muito diferentes do que os operadores que a gente vê na matemática, tá? E a sua ordem de precedência da mesma forma. Então, quem já tem uma facilidade ali com as operações básicas, vai facilitar bastante aqui o entendimento dos operadores, né? E eles são fundamentais para o controle de fluxo e a manipulação de dados nos programas. Então, a gente vai estudar mais à frente sobre o controle de fluxo, onde a gente altera o fluxo de um programa, dada uma condição, e para a gente trabalhar com esse controle de fluxo, é importantíssimo a gente entender sobre os nossos operadores aqui, né? Quando a gente altera o fluxo, a gente tem muita a utilização de operadores relacionais e os lógicos principalmente, tá? Então, em Java, os operadores são classificados em várias categorias, cada uma com a sua funcionalidade específicas. Nós temos operadores de atribuição, que já utilizamos, que é aquele de igual, a gente atribui um valor, uma variável, certo? Os aritméticos, os relacionais, que são de comparação, os lógicos, e a gente vai dar uma ligeira olhada aqui no Bitwise, só para a gente saber do que se trata, mas a gente não vai se aprofundar, tá bom? Ah, o primeiro que a gente vai ver aqui são os operadores de atribuição. Bom, os operadores de atribuição são utilizados para atribuir valores a variáveis, então por isso que eu disse inicialmente que nós já vimos esses operadores. O operador básico de atribuição é o sinal de igual, aqui. Mas existem operadores de atribuições compostos que combinam atribuição com outras operações aritméticas. E aqui a gente tem, ó, operador simples de atribuição, que foi igual, ó, A é igual a B, int A é igual a 10, porque a variável A receberá o valor de 10, então possivelmente B é 10 também, né? E aí a gente tem esses operadores de atribuição compostas, que são esses aqui. A gente vai dar uma olhadinha como eles funcionam, tá? Eles facilitam bem a vida da gente, porque na verdade isso é uma forma de contração. Olha só, quando eu coloco, vamos colocar aqui, fazer os nossos exemplos, né? Exemplo 01 aqui da aula 4, né? Então, vou colocar o meu método principal. E aqui dentro, olha, eu posso colocar que o meu int b é igual a 4, igual a 10 naquele exemplo lá, né? E eu posso atribuir, já comecei atribuindo 10 a b aqui, e eu posso dizer que a é igual a b, certo? A que não foi declarado. Posso declarar aqui na mesma linha se eu quiser, tá? Ó, só fazendo aqui. E se eu quiser também, eu posso declarar aqui embaixo, int a, né, sem atribuir o valor, vai dar erro ali, se eu fizer dessa forma,
porque eu já declarei lá em cima. Mas eu vou deixar lá em cima mesmo. Então, que B, A vai receber B. Eu vou colocar aqui o valor de A. Lembrando que a gente já fez isso, né, em algumas aulas. E eu vou mostrar aqui A. Se eu executar esse programa, né, deixa eu salvar aqui primeiro. Se eu executar esse programa, eu vou obter 10. Por quê? Porque eu coloquei o valor de B dentro de A, tá bom? E aí, a gente vai ver também agora esses operadores aqui que eles são compostos, tá? Por exemplo, olha só, nesse caso aqui, a gente tem um atribuidor composto com uma adição, mais igualzinho. Se eu coloco A mais igual a B, e eu coloco que A mais igual a B é 5, na verdade, estou somando, tá? Eu estou dizendo aqui, eu vou colocar, que o nosso B é 10, né? Eu vou colocar 10 dentro do A, e depois eu vou adicionar, mas sem é, desconsiderar o valor anterior. Então, eu vou somar com o valor anterior mais 5. Olha só como ficaria. A é igual a mais 5, que é igual a 15. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou equivalendo a essa forma aqui. Então, olha só. Então, A igual a B, né? E se eu colocar A igual mais igual, né? 5, tá? O meu A agora vai ser 15, porque eu estou pegando o valor anterior, que era 10, somando mais 5, que vai dar 15. E aí, é equivalente eu ter feito assim, ó. A, que era 10, né? Vai receber... Não, quer dizer, A, que na verdade aqui ele vai sobrescrever o A, né? Mas ele vai pegar o valor anterior de A, né? Que é 10, mais 5, que vai dar 15. Aí ele armazena no A e mostra aqui. Então, esse é o meu... o valor de A com o operador composto aí, com a soma. Os outros seguem a mesma lógica, tá? Então, se eu estou colocando menos igual, eu vou subtrair do valor anterior, tá? Então, ó, se eu tenho aqui 15, né, agora, e eu vou mostrar aqui A menos, como foi que ele colocou aqui? 3, né? A menos 3 é o equivalente que eu esteja fazendo 15 menos 3, né? Olha só. Se a gente mostrar aqui, a gente vai ver 15 menos 3, 12. Então, vai ficar 12, porque é equivalente a A, né, que ele vai sobrescrever. Então, o valor anterior de A, que é 15, né, menos 3, que é igual a 12, e ele mostra aqui embaixo, tá? E aí, ó, vai seguindo a mesma lógica. Então, você tem o de multiplicação aqui, né? Eu vou multiplicar o valor de A, aquele valor anterior de A, vezes 2. Se era 12, vai dar 24, né? E aqui vai ser dividido. Se é 24 por 4, o valor vai dar 6. E aí, a gente tem aqui este símbolo aqui, que é o resto da divisão, tá? Que a gente chama de módulo. Vamos ver ele, porque ele é muito utilizado no resto da divisão, principalmente quando a gente quer descobrir se um número é par ou ímpar. Então, se um número é par, quando ele tem um resto da divisão por zero. Por exemplo, se o 4 dividido para 2, o resto é zero. Então, eu sei que 4 é par. E assim por diante. Se eu vejo que o resto é diferente de zero, o número é ímpar. Então, se eu pego 30 e divido por qualquer se eu pego 3, né, e divido por 2, que é um número par, o resto vai ser 1. Então, eu sei que 3 é, é ímpar. Então, esse operador aqui, o módulo, ele é utilizado para a gente descobrir o resto da divisão de um número, tá? Então, vamos usar aqui, pra gente, só para ver como é que funciona o módulo. Então, eu vou pegar aqui, eu vou colocar, vou declarar uma variável aqui, e eu vou declarar com double, tá? Porque o resto eu vou colocar, pode ser inteira mesmo, não tem problema. Mas eu vou colocar aqui que o nome dela vai ser resto, só para eu pegar o resto aqui, tá bom? E eu vou colocar que o resto vai ser igual a b, que é 10, dividido por 2. E eu vou pegar aqui e vou mostrar isso. Então, ó, aqui é a operação
do módulo, né? Vou colocar resto aqui, ó. Resto. E vou colocar aqui resto. Então, ó, b, que é 10 dividido por 2, dá 5 e o resto é 0. Então, o resto tem que dar 0 aqui, certo? Olha só. Para aí, eu coloquei dividido, né? Então, tem que ser o resto, né? Que é o nosso símbolo de porcentagem. Então, 0. Tá vendo? Agora, vamos colocar para dividir por um número um ímpar, por exemplo, 3. Aqui, porque o resto vai dar 1. Geralmente, a gente, para descobrir o resto de um número, né, pode ser dividido por qualquer um. Estou dividindo por 2 aqui. Para a gente saber se é par ou ímpar, basta dividir pelo número par, né? Geralmente, eu uso o menor, que é o 2. Então, 3 dividido por 2 vai dar 3 e o resto é 1. Então, ó, vai dar 1. Tá aqui, o resto é 1. Então, esse operador aqui é para a gente descobrir o resto da divisão, tá? E eu sempre estou usando esse exemplo de par ou ímpar, mas é só para a gente contextualizar que a gente vai usar depois. Mas aqui, esse operador ele só está pegando o resto da divisão. E aí ele pode ser composto também, tá vendo? Ó? Vamos pegar ali, continuando esses exemplos aqui, eu vou mostrar aqui. A gente tem ali o resto da divisão, né, ele usou aqui por 4, né? O nosso último valor aqui é 12, não vamos colocar por 4 mesmo, que o resto vai ser 0, né? O resto aqui vai ser 0. Então, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo aqui, resto da divisão por 4. Então, o valor anterior que a gente tem aqui é 12, né? A gente está vendo aqui. Então, eu vou pegar, armazenar em A, vai sobrescrever, né? Eu vou pegar o valor antigo de A, que é 12, vou dividir por 4 e vou pegar o resto, é, é, que é 0, né? Então, aqui é o resto, tá? Bem, aqui é resto, né? Resto de A. Eu não vou colocar o A, mas a gente vê que é o valor anterior. Então, vai ser 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12, resto 0. Então, aqui, ó. A gente vê aqui, né, que o resto é 0. Então, a gente tem várias dessas formas aqui da contração e é bem utilizado, tá? Se você usar dessa forma aqui, é a mesma coisa que essa, tá vendo, ó? Mas a gente usa assim, às vezes, para dar mais uma diminuída no código ali. Quando a gente está usando ali, às vezes, um código bem curto, a gente usa essas expressões. Temos mais exemplos aqui, né? Vocês podem ver que aqui, então, a gente tem atribuição aqui de 10, a variável A, uma atribuição aqui de uma string, né? Aqui daquele de multiplicação que eu fiz, que D, onde D igual a 4, simplesmente é 4 vezes 2, que é 8. Ele armazena aqui no D agora é 8. E aqui da divisão a mesma coisa, que vai ser 20 dividido para 4, que vai ser 5 o nosso E. Então, é assim por diante, a gente consegue ver aí a utilidade dos nossos operadores e dos operadores compostos.